achei... Eu, inclusive, falei isso no Linha ontem, o Mauro estava assistindo, né? Eu não achei bom o primeiro tempo do Palmeiras. Eu achei escabroso o primeiro tempo do Flamengo. Mas, assim, se a gente for fazer uma comparação de tempos, o Flamengo, para você, não se compara ao que o Palmeiras ofereceu no jogo. Não, o Palmeiras fez gol no primeiro tempo. No finalzinho, sim. Fez o gol com o Lázaro. Não, mas eu não tô falando de resultado, eu tô falando de desempenho. Né, mas que foi, tem que levar em consideração o adversário também. O Zinho tem razão. O Bragantino é um time que tem disputas internacionais, seguidamente está disputando Libertadores e Copa. Mas se for por isso, a gente tem que nivelar esses primeiros tempos, ou não? Então, no nível do primeiro tempo, o nível do primeiro tempo do Flamengo, como diria em Lisboa, foi um horror. O do Palmeiras não foi tão bom. Deu para perceber? O do Flamengo foi muito estranho ver o Flamengo jogar daquela forma. Me estranhou muito, porque aquilo não é o Flamengo. Sim. Me estranhou demais. Primeiro porque mudou taticamente, foi no 4-4-2, mudou as peças, aí já mudou tudo, já tirou. O moleque errou 2 passes lá, o Igor. Errou. Igor Jesus. Igor Jesus. Erra 2 passes na saída de bola, já saiu do jogo. Tite foi pedir desculpa depois para ele. Pascoal, pelo que eu estou entendendo, você achou o time tão bagunçado que é difícil acreditar que o técnico fosse o Tite. Isso. É isso, né? Entendeu? Entendi. Agora eu entendi. Eu estou invertendo a frase dele, mas assim, sabe? Ele achou o time... Eu vi até aqui... Ele achou o time bagunçado, que era difícil acreditar. Sobre a sua pergunta, um e outro, Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista? Ganhou. O Flamengo ganhou o Carioca? Ganhou. Então tá tudo igual. Os dois estão com 8 pontos. Não, olha lá, os dois estão... Aí já é uma comparação da temporada toda, que é o que você está fazendo, né, Mauro? Não, o que eu quero te dizer é para te responder por que uma torcida age de um jeito e outra de outra. Eu falo isso facilmente. A torcida do Palmeiras continua confiante. A do Flamengo está muito ressabiada, apesar desses números parecidos, apesar de títulos conquistados. A do Flamengo, depois do que aconteceu ano passado, está com o pé atrás. E não é porque é o Tite, ou talvez até porque seja o Tite, que o Zinho falou algo aí que a gente viu claramente, né? Ganhou isso aqui apesar do fulano, né? Já aconteceu com o Rogério Ceni, daqui a pouco pode ganhar um monte aí, apesar do Tite. Porque quem não queria ele, que acha que não tinha o perfil, parece que fica até torcendo contra para dizer que tem razão. É impressionante. Não, se ele fizer um bom trabalho, o torcedor vai ter que dar mão para a vitória, né? Vai ter que dar. Assim, o segundo tempo, Zinho... É ressabiada, a torcida está ressabiada. E a do Palmeiras, como sempre, muito confiante, achando que no final... Vai dar tudo certo. O Abel vai chegar. É que o Abel tem um plano. Lembra disso que o torcedor do Palmeiras fala? Não se esqueça que o Abel tem um plano. É essa confiança que não é transferida para o técnico do Flamengo. Sim, por parte da torcida, no último jogo foi vaiado, foi ofendido, né, pela torcida, uma parte da torcida, não pode dizer todo mundo, porque tem gente educada também na torcida, né? Uma parte da torcida que vaiou e ofendeu o Tite disse que precisava dar um passo atrás, e aí muda a característica de jogo para um 4-4-2, reforça a marcação no meio campo, e aí não acontece. O segundo tempozinho, talvez, do Flamengo tenha dado um pouco mais de esperança à torcida, né? Depois das mexidas, assim. Ele foi muito questionado por colocar tantos volantes em campo, embora o Gerson tenha a característica que tem. Eu quero te ouvir, você ia falar aí do primeiro, mas já emenda para falar um pouquinho desse jogo. E aí a gente vai ter que entrar nas polêmicas, nas declarações, não vai ter jeito, né? Fala, Tetra. O Flamengo não joga bem, isso é notório, nós concordamos. Não joga bem nessa pós-carioca, né? Não apresenta o futebol que todos nós sabemos que pode e que tem pela competência dos jogadores e do treinador. Que o Tite é muito bom treinador, mas não está jogando bem nesse momento. Eu falei que discordo um pouco porque eu acho que o início de jogo o Flamengo é melhor do que o Bragantino. O início do jogo, os 10, 15 minutos iniciais, o Flamengo está com mais imposição no ataque. E mesmo não concordando com a escalação do Tite. Porque botar o Gerson aberto pelo lado direito para acompanhar a lateral, porque ele não muda a sua característica de jogo. Ele quer 2 jogadores voltando pela lateral do campo, marcando os laterais adversários com os 2 volantes, um 4-4-2 defendendo. O De La Cruz ficava um pouquinho mais à frente com o Pedro, mas também voltava para marcar. Eu acho que é um desperdício, sabe? Ele tem que buscar um modelo diferente. Quer jogar com esses 3 homens de meio, 2 volantes e o Gerson? Vai para um losango, né? Para fazer o balanço na marcação.
Aí eu acho que falta o Tite buscar uma coisa diferente quando ele quer jogar desse jeito. Se ele quer jogar desse jeito, aí o que ele corrigiu? Ele erra na escalação, o nome de jogadores para o mesmo modelo de jogo. Mas eu não vi o Flamengo no início do primeiro tempo sendo massacrado, sufocado. Da metade do primeiro tempo em diante só dá Bragantino. O Pedro Caixinha, que é muito bom treinador, adianta a linha de marcação, né? Pressiona a saída de bola do Flamengo, começa a ter os erros de passe. O Gerson está muito longe dos jogadores de frente, porque ele está voltando para marcar pela direita. E o Garoto com o Alan não são volantes de construção. Por mais que o Alan está com a liberdade de sair um pouquinho mais, estou falando de jogo contra o Bragantino. Não é a característica dele. Para mim, eu acho que o Pascoal discorda disso, mas para mim o Alan não é segundo volante. No Atlético Mineiro eu sempre vi ele jogando de primeiro. O Jair é que saía como segundo volante. O primeiro volante sempre foi o Alan. Atlético Mineiro, onde ele se destaca, onde ele é o grande jogador de conquistas. Então não vejo ele jogando de segundo não, para sair, para pisar lá na área, não é muito a dele. O Tite está fazendo isso, não está encaixando, não está encaixando. Quando ele mexe, acho que até poderia ter segurado para o intervalo. É isso, tirar o Garoto logo ali. Faltava 5 minutos. Muitos, né? Ah, sabe, cara... Bom, é minha opinião. Acho que não precisava tirar o Garoto ali. Até preservava, não precisava ficar aquela cena, o Garoto chorando, jogadores acariciando ele ali, e ele mesmo tendo que pedir desculpa depois. Acho que o treinador não tem que ficar pedindo desculpa, ele pode dar a explicação. Porque os jogadores ganharam tudo no Flamengo. Os treinadores que vão para o Flamengo correm existe essa pressão maior em cima do treinador. E ele tem que encontrar esse melhor modelo. Ele encontra para o segundo tempo uma melhora, adianta mais, dá mais liberdade para o Bruno Henrique movimentar perto do Pedro, deixa o De La Cruz com mais movimentação. O De La Cruz vindo de trás, gente, já está comprovado que é muito melhor do que ele jogar na do Arrascaeta lá adiantado, muito lá na frente. Eu não vejo ele como esse meia, o camisa 10. Para mim ele é o segundo, num losango, um terceiro, que ele é formiguinha, ele corre o campo todo, ele se movimenta para todos os lados, dá muita assistência, então ele vindo de trás, enxergando o jogo. Tite tem capacidade para enxergar isso, acho que vai ter tempo para isso, agora a pressão é em cima dele, e eu entendo porque o time realmente não joga bem. Jogou melhor quando ele faz as correções, né? Quando ele tira o Igor. O Mauro também concordou com o Zinho, né? Que ele não poderia ter segurado a troca do Igor Jesus para o intervalo. Eu não falei sobre isso, mas acho que sim. Não sei se ele ficou temendo ali, dar tão errado e tomar gols que decidisse um jogo ali. Acho que ele percebeu que o formato não ia funcionar. Não ia. E depois, tanto o Bragantino pisou na bola, como o Flamengo se fortaleceu do lado esquerdo e o Bragantino deu uns vacilos. Aí o Flamengo deitou muito mais do lado esquerdo, principalmente com o Bruno, né? Tem alguma coisa para falar de arbitragem nesse jogo ou não? Podemos seguir? Não, acho que são dois assuntos, um acerto e um erro, né? Para mim tem um acerto e um erro. Eu já estou concordando com você, Pascoal, que eu já imagino que você vai falar. Eu já discordei de você, Pascoal, mas eu imagino que você vai falar. Mas eu estou aqui sempre para isso, para que vocês possam discordar, para a gente poder debater. Isso é muito legal. Aí pro Pascoal debater. Eu gosto muito, eu gosto quando o Zinho também discorda. O Zinho não discorda sempre, sabe como é que é? De vez em quando ele tem uma discordância, mas assim, invariavelmente não. Para mim, aí é um acerto. O VAR chama para consertar um erro da arbitragem, né? Um equívoco da arbitragem, não é um equívoco. O Pedro Henrique está dizendo ali, ó, eu sofri a falta lá e você não deu. Ele está avisando lá, está conversando com ele lá. Ó, tem aqui, o árbitro, o VAR vê falta nesse lance aí, tá vendo? O VAR vê falta nesse lance, a jogada vai, o Pedro bota a bola para frente, e quando o Nico de la Cruz vai na bola, a entrada é para exclusão, a entrada é para expulsão. Só que houve uma falta no início, na origem da jogada. E quando é isso, o VAR tem que chamar o árbitro, e é lance capital, lance de cartão vermelho, lance que decide jogo, o árbitro tem que ser chamado para ver o lance. Aí, se vocês concordarem, eu acho que tem que ser chamado para ver o lance, mas eu quero ouvir os nossos comentaristas antes. Você concorda com o Pascoal, Mauro? Sim, se ele olhou que teve um outro problema anterior, ele mudou de ideia. Foi lá e tirou o vermelho. Eu vi o Flamengo lá depois dizendo, óbvio que faria uma enorme diferença se tirasse o Luan Cândido nesse momento. Mas eu acho que ele não pisou na bola. Acho que pisou sim,
no pênalti que teve no segundo tempo, que o Tite ficou louco e tal, eu também acho que foi sim, aí entra essa história que o Pascoal falou, que são as câmeras, etc. Gente, o VAR está aí para tentar resolver alguns problemas, nem sempre consegue, principalmente com aquelas linhas. Às vezes piora, né? Às vezes piora. Você fala, mas é raro, mas acontece muito o VAR piorar o jogo. Olha, ele deu a oportunidade do árbitro ir lá e rever. Olhou, achou que, realmente teve uma falta lá atrás e tal, e mudou de ideia. Eu acho que a falta... Perdão. A faltazinho, eu tenho dúvida dessa falta. Mas se ele entendeu que era faltazinho, não cabe um amarelinho ali não, porque pra mim não é só a questão de ser o último momento, é uma jogada temerária. Se houve a falta e ele marcou a falta, o lance seguinte não existe. Não, na verdade o lance seguinte não existe se for uma questão tática. O cartão é retirado em questões táticas de jogo, numa falta simples. Para mim, ali é uma entrada temerária. Se ele já deu entrada temerária, ele não deu jogo amarelo. Bruto. Ele não deu amarelo depois vermelho, ele já foi com vermelho na mão. Exato. Mas se ele foi chamado para correção do vermelho, ele pode retirar o vermelho, porque houve uma falta antes, mas dar um amarelo ao jogador por uma entrada temerária. Talvez você tenha razão, mas não ia mudar nada, né? O Flamengo queria ou dar vermelho ou não dar. Não dá nada. Não, mas eu não estou discutindo o que o Flamengo queria, eu estou discutindo a regra. Ok, ele jogar de amarelado ali, ia dar problema? Podia tomar um segundo e tal. Mas o que está em questão aí de discussão é o seguinte, vermelho, tirou o vermelho, deveria tirar, você já acha que não foi falta lá atrás. Talvez os torcedores do Bragantino achem que não tenha sido falta no segundo tempo também. Eu tenho dúvida dessa falta. É tão longe a imagem quanto a gente vai discutir no segundo tempo o pênalti a favor do Flamengo. Ali também você não vê direito se a mão dele empurra, se derruba tanto. Se é o pé que tá um trança-pé. Teria que estar mais perto. Então, se ele achou que enxergou bem aí, legal. Só que no outro eu acho que ele não enxergou, a gente fala depois. Calma que eu quero ouvir o Zinho antes de passar para o outro lance. Vai, Tetra! Eu não achei falta, não. Eu acho que o árbitro erra e o VAR contribui com o erro. Eu não vi falta nesse lance. O De La Cruz dá um drible de corpo, o zagueiro vai acompanhar ele e não é o De La Cruz que mete o pé para derrubar ele. Nesse balanço do De La Cruz, estou falando como um ex-jogador ali no campo, o De La Cruz vai na frente para enganá-lo, né, e volta para sua posição. Ele vai na do De La Cruz. Há um contato, mas não é o De La Cruz que procura esse contato. Assim, aí ele cai ali, aí vai pro VAR, câmera lenta e tal. Eu, como você falou, fiquei na dúvida e olhando, repetindo, olhando, não consigo ver o De La Cruz com a intenção ali, empurrando ele, ou botando o pé para calçá-lo e aí ganhar vantagem com isso. O movimento do De La Cruz é para enganar do que ele ia fazer. Vou na frente, mas volto, né, para dar um drible de corpo. E ele, na passada dele, né, ao contato, é os dois ali, não é o De La Cruz que vai derrubar, é a minha opinião, foi o que eu enxerguei como um ex-atleta que estive ali dentro do campo, olhando, né, a dinâmica da jogada, a leitura que o De La Cruz em nenhum momento olha para ele, está olhando para a bola e faz o drible de corpo. Então, nesse entendimento ali, se eu estou no VAR, eu vou analisar isso tudo, né? Qual era a intenção do zagueiro? O que ele quis fazer? O que o De La Cruz fez no seu movimento? Não vejo nenhum momento o De La Cruz procurando o corpo dele para ganhar uma vantagem com isso para partir para a jogada. A minha dúvida foi essa. Eu, claramente, assim, tem que escolher. Foi falta ou não? Para mim não foi. Se tivesse que escolher, eu também diria que não. Mas como existe o contato, e aí a gente entra, né, às vezes no sem querer e tal, eu não consigo cravar que não houve uma falta ali. Mas pelo menos um amarelo o Luan Cândido tinha que ter recebido pela entrada temerária. Esse é meu ponto. Então acho que assim, é um meio certo, no máximo, a arbitragem, se vocês entenderem que aquele lance é falta. Podemos ir para o próximo? A senhora pode botar. Podemos. Você quer falar? Pode falar, aqui é democracia. O próximo lance, o Tite tem razão de reclamar. Então vamos ouvir o VAR primeiro, antes de ouvir os comentaristas. Calma que eles se empolgam. Bota o VAR aí que eu quero saber. Habilitado. Foi o Camilo. Tem 3 na área, tá olhando pra lá. São área barroca. Cima habilitado. Não, foi nada lá, velho. Foi nada, na passada. Tem que vir aqui. Checando por seu pênalti. Checando por seu pênalti. Vamos, segue, esquece lá e segue. Vambora. Pela 5. Tomamos nessa 5 não está na bola, bicho. Tá na bola. Posse limpa. Pela 4. Habilitado. A 4 tá acompanhando o cruzamento. Roda todas aquelas situações, ficando ao vivo aí. Preciso ver aquela. Já tá na ataque. Dá 7 a gol line. Para aí, ó. Não, para aí. Volta um pouquinho.
Tá, agora deixa eu girar todas aí pra gente ver o que pega aí. Não, essa escapou. Zona essa neutra. Escapou. Tá, é só 7. Volta 7 pra mim. Continua zona neutra. Com zoom, pode soltar. Não, ei, tranquilo, tá rodando ainda. Pra mim não. Tudo ok, tá? Não tem não. Ok, Bis, obrigado. Tudo ok. Ei, só fora. As interferências que entram por aqui, pelos telefones. Interferências que eu digo é em relação aqui fala se foi ou não foi, o que acha. E essa interpretação tem que ser da pessoa que está ali, na hora. Então vou dar até a sugestão. Eu não sei se tem isso, mas eu vou dar uma sugestão. Entrou dentro do VAR lá, não pode ter celular lá dentro. Não pode ter nenhuma comunicação lá dentro que não for a comunicação, claro, que é pertinente ao êxito do trabalho, a fazer o trabalho. Então, assim, é uma vergonha o que está acontecendo. Agora eu quero saber o seguinte, eu quero entender se é quem bate mais forte na mesa, sem quem briga mais é que está levando. É isso que a CBF está se ajoelhando? A isso? A quem dá porrada na mesa, a quem bate, a quem fala de inalações perigosíssimas? Então, a gente tem que ver como é que vai fazer, porque senão isso não vai acabar bem, o campeonato não vai acabar bem. Tá aí, o Marcos Braz depois ele faz ali um relato geral, né, da arbitragem, cita alguns momentos que o Flamengo se sente prejudicado, mas o Spindel, numa outra parte da entrevista, tanto na beira do campo quanto nessa coletiva, fala em revisar, que era necessário ir ao VAR e revisar o lance. E o Gaciba traz no Sport Center de ontem um levantamento feito por ele, que aí eu acho que realmente fica complicado a gente fazer essa análise da arbitragem se essa for a orientação. O Gaciba disse ontem no Sport Center que a informação que ele tem de dentro da CBF é que se o lance não estiver conectado diretamente com a jogada, não é para ser olhado pelo VAR. E aí o VAR fala, esquece o lance, segue na bola. Então, assim, eu acho que começa-se a levantar suspeitas ruins para o futebol brasileiro. Cada dirigente vem buscar o seu, não tem ninguém tentando melhorar o futebol, mas isso é um erro muito grosseiro. Você está falando sobre esse do pênalti, que ele fala esquece a bola? Esquece o pensa na lance. bola? Olha a bola. Não, mas tem que estar conectado. Por que ele tirou o vermelho lá? Foi um lance lá atrás, não foi? Sim. Hein? Sim. Ele tinha dado vermelho, olhou lá atrás, entendeu que tinha uma falta e mudou. E aí ele não vai olhar o lance atrás, se houve? Não sei, eu acho que foi. Tá olhando, quando ele aproxima ali, os dois parecem que vão se abraçar ali, né? Um empurra no braço do outro, mas eu acho que o do Bragantino empurra mais ele. Ele ia conseguir chegar, sei lá, para tentar concluir uma jogada, enfim. Eu acho que o Luiz ia tomar a frente ali. No começo parece que um tá querendo bloquear o outro, né? Os dois, assim. Mas aí o Luiz passa mais rápido e o outro puxa. Essa é a impressão que eu tive. Eu acho que eles tinham que ter olhado. Aí a razão passa a ser do Tite ali, das reclamações do Flamengo, no mínimo no sentido, vai lá olhar. Você não olhou lá no primeiro tempo para ver se tinha uma falta lá atrás na jogada? Vai no VAR. Então, acho que o VAR, nesse caso, errou de não chamá-lo para ver. Mas errou assim, porque ele já deduziu, não, esquece isso aí, pensa só na bola. O VAR ignorou esse lance, não é isso? Sim. Pelo que ele fala ali. E aí ele errou em ignorar esse lance. Mas aí depois eles esperam 2 ou 3 câmeras a mais na repetição, porque, com todo respeito, as câmeras são ruins. Muito. As câmeras são muito ruins. O nível da análise das imagens no Campeonato Brasileiro é um nível ruim para se decidir alguma coisa. Sim. A gente já viu outro dia no jogo do Palmeiras, agora viu no jogo do Botafogo, viu no jogo do Flamengo. Todo jogo a gente vê alguma novidade. Alguma coisa que deveria e não aconteceu. Nesse lance, os dois entram ali se agarrando e acredito... Sabe por que eu não tenho essa convicção? Porque a imagem está tão longe. É a mesma coisa que você falou da imagem da falta. Né? O Zinho falou da imagem da falta. A imagem está tão longe que você se desconecta, porque a qualidade da imagem é muito ruim.
Sim, você não sabe quem puxou mais. Você não sabe quem chegou puxando primeiro e tal. Mas uma coisa eu tenho certeza. O Tite tem toda a razão. Mesmo que ele entenda que não seja pênalti, o VAR tem que chamar e falar, vamos analisar esse lance. Veja lá se você vê alguma coisa. Porque é um lance para ser visto, gente. A regra, as regras estão expostas. O problema não são as regras. Não. São os adendos e as orientações. Os adendos e as orientações no futebol brasileiro deixam o apitador e os bandeiras e o pessoal do VAR atarantado. Eles não sabem ao certo o que fazer. Não sabem ao certo o que fazer. Aí chega uma hora que alguém tem que tomar uma postura. As imagens serão essas. Sempre serão essas. Com essas dificuldades de análise. As imagens não vão corresponder àquilo que se espera que um VAR possa fazer. Então, é isso que a gente tem que ponderar. Porque o VAR, o Mauro falou aqui, o VAR tenta ajudar a arbitragem. Tenta. Mas eles... Gente, tem umas coisas que eu vou ficar sem entender um bom tempo. Eu não consigo entender. Eu acho também que todo ano se vangloriam do aumento da premiação para o campeão. De tudo. Brasileiro, Copa do Brasil, Série B, etc. Campeonato regional, etc. Podia gastar um pedacinho desse dinheiro. Não precisa nem ser desse, não. A arrecadação da CBF é altíssima. 200, eu vi, 200 milhões de lucro e tal. Dá para melhorar tem que melhorar. Então, mas assim, o time que é prejudicado numa atuação de um VAR e tal, quando chega lá no final, aí ele não leva nem o dinheiro, que era maior, ou é maior. Sim, mas o VAR te atrapalhou o campeonato todo, você não levou. Então, assim, ou o que leva, às vezes, não leva com tanta justiça. Então, coloque mais câmeras, enfim, melhore isso, melhore as linhas. Nem vamos falar de linha aí, que nesse não teve, né? Mas Pascoal adora as linhas tortas. Do Botafogo, deixa eu escutar o Zinho também, porque aí tem a pergunta aí, né, Zinho, se o Flamengo tem razão de reclamar da arbitragem. A gente tem visto muitas reclamações e aí daqui a pouco a gente vai falar do Botafogo, a gente sabe de toda a polêmica levantada pelo Textor lá atrás, ele não vai ser afastado pelo STJD, vai ser multado. Em uma coisa, o Braz tem razão, parece que tem que gritar para começarem a olhar cada um para o seu time. Apesar disso estar no caminho errado, apesar de não ter que ser por aí, mas tem funcionado em algumas situações. E aí, assim, o Pascoal fala da imagem ruim. Eu entendo que essa imagem seja ruim também, mas mesmo na imagem ruim eu consigo ver esse pênaltizinho. Assim, o Pascoal tem razão, porque da reclamação, né, que ele fala, o Tite tem razão. E aí, quando ele faz esse comentário, ele está certo. Porque no mesmo... A gente não está falando de jogos diferentes, não. Tem a polêmica aí. No jogo do ano passado eu não dei essa falta, então agora eu também não dei. Tive coerência, né? Flamengo e Botafogo. A gente está falando do mesmo jogo. A reclamação, acho que do Tite, da diretoria do Flamengo, e o que o Pascoal acabou de falar, acho que é isso, né, Pascoal? Vamos dizer, se você chama o VAR para um lance anterior, anula um cartão vermelho, a expulsão. E aí tem um lance no mesmo jogo, né, que é um lance anterior a uma finalização de uma jogada. Eu não sei qual jogador do Flamengo que chega lá para cabecear, acho que é o Pedro, né? Não estou lembrando. Ele consegue cabecear e não é chamado. Então, assim, a reclamação, acho que do Tite, peraí, pelo menos chama e vai olhar. Aí, se fosse olhar, não tinha jeito, gente. Aquilo que a gente falou. É a mesma coisa da foto do De La Cruz. Vai olhar no VAR, câmera lenta. Vai ver o contato ali, vai dar pênalti. Né? Então, acho que, não vai olhar não, que vai dar ruim. Não tem jeito. Então, a falta de critério, essa comunicação. Eu não concordo muito com a fala do Braz. Aí eu discordo de você, Dani, que você falou, quem gritar mais, eu acho que isso não tem que existir, não tem que ser assim, não. Não tem que ser assim, não. Parece que hoje está todos os clubes assim, quando se sente prejudicado, já vão na fala do Textor. Tem que fazer que nem um Textor, tem que bater na mesa, tem que reclamar e tal. O Textor vai ser julgado, espero que seja julgado. Por enquanto aí ele está pagando uma multa e não foi punido, mas ele tem um tempo para ainda mostrar essas provas. E se ele não mostrar provas concretas, não é negócio de máquina, não. Se ele não mostrar e não for punido, aí a gente vai poder falar, é isso? É bater na mesa, é gritar, não é punido, não tem... Então, eu espero não funcionou, que haja punição, se ele não mostrar. Ontem não funcionou, o time do Textor vai reclamar.
Exatamente. Tem muito que reclamar o time do Textor ontem. Então ficou sem... Teve esse lance. Teve esse lance contra o Flamengo. Também foi no finalzinho do jogo. O Botafogo já estava ganhando o jogo de 1-0. Isso. Não foi o lance que definiu. Mas tinha que olhar se foi falta ou não foi no Fabrício Bruno. Sim. Mas eu não estou vendo o Botafogo beneficiado, os juízes com medo de marcar, né? Nós vamos falar aí do jogo do Botafogo. É só uma pressão que se coloca. Não tem ninguém sendo beneficiado, pelo menos no meu entendimento, não diretamente, Tazinho. Eu vou te dar minha opinião, lembra que eu falei, olha, como ex-atleta olhando o movimento do De La Cruz e tal, eu não vejo o De La Cruz buscando um contato para fazer falta. Nesse lance, o jogador do Bragantino não vai para disputar a bola. Uhum. Ele abandona essa situação porque vê que o Luiz Araújo ganha a frente dele, aí se o segurar ali é o suficiente para derrubar, aí é análise. Essa segurar ali é o suficiente? Ou o cara sente que segurou e desaba? Tem essa coisa da carga, né? Mas que o cara larga a disputa da bola e tem sim esse contato segurando, existe. É diferente do outro lance. Esse ele não vai para disputa, não. Ele olha para trás, vê o Luiz Araújo arrancando, já tenta segurar ali, esse empurra. Então, se vai provar, teria que dar pênalti. É aquele negócio que no futebol, às vezes, só para dizer assim, tem lances que onde está a bola acontece a penalidade máxima, que é o lance do Estevão do jogo contra o Cuiabá. Ele tem o domínio da bola e derrubado pelo adversário. Né? Uhum. Se a bola está em movimento, o jogo está prosseguindo e o jogador é atingido, toma um pontapé, é agarrado, puxado, mas a bola está em jogo, tem que marcar falta. E se é falta fora da área, dentro da área também é falta. Porque a bola está... Não entendi por que o VAR falou esquece o lance e vai na bola. Esquece o lance onde, meu senhor? Porque na regra do jogo diz que a bola em movimento, você não pode cometer falta. Outra bola tem movimento, o zagueiro pode agredir o atacante? Não. Vai expulso de campo. Porque a bola está em jogo. A bola aquele empurra dentro da grande área só acontece porque a bola está parada, não sai o escanteio. Quando sai a bola de escanteio, todo mundo se comporta. Por quê? Porque sabe que pode ser marcado o penal. Nesse lance, não tem o que reclamar. E o Tite é muito claro. O Tite foi muito claro. Não tem problema, se marcar ou não, mas tem que olhar. Ele fala claramente, não tem problema se marcar ou não, mas tem que olhar. É só isso, gente. Não precisa criar nenhum drama, nenhum trauma. Era só observar. O árbitro, o Zanovelli pode chegar lá na hora e falar assim, eu não acho isso pênalti. Sim. Segue o jogo. A opinião é dele. Ele é o árbitro da partida, ele decide. Ele decide. É que às vezes, sabe, eu não gosto muito desse negócio porque para um pode, vou gritar, vou reclamar, porque ninguém reclama do jogo que acabou. É sempre pro próximo jogo. E não tem cidadão mais pressionado hoje no futebol brasileiro do que árbitro de futebol. Não tem treinador, não tem preparador físico, não tem centroavante que perde gol, não tem. O Palestino fora de casa, Mendel Bidlovski e Léo Bertozzi chegam de Coquimbo, no Chile, para trazer as informações aqui pra gente ao vivo no ESPN FC. Tudo certo por aí, jovens? Olá, Dani, Maurozinho, Pascoal, todo mundo ligado no ESPN FC. Eu e o Léo Bertozzi estamos aqui em frente ao estádio Francisco Sánchez Rumoroso. Estádio que fica aqui em Coquimbo, no Chile, onde acontece a partida de amanhã pela Conmebol Libertadores, Palestino contra Flamengo. Por que o Palestino está jogando aqui? 500 quilômetros de Santiago, onde é a casa do Palestino. O estádio do Palestino não tem iluminação. Então aí tentou outros estádios, vetados pela Conmebol, pela qualidade do gramado. Então o time parou aqui, vai jogar aqui contra o Flamengo. Expectativa de menos de 5 mil torcedores. Este é o cenário para o jogo importantíssimo do Flamengo, que nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória contra o Amazonas, o time vaiado pelos torcedores. E no grupo, na Conmebol Libertadores, o Bolívar é o líder com 9 pontos, o Flamengo tem 4 e o Palestino vem logo atrás com 3 pontos. No treino de hoje, o técnico Tite mexeu no time titular, treinou com Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Vinha, novidade na lateral esquerda. Alan, Gerson, De La Cruz, na frente Luiz Araújo, outra novidade, Pedro e o Everton Cebolinha,
outra novidade, recuperado de uma lesão na panturrilha, treinando entre os titulares. Vale ressaltar que o Bruno Henrique ficou boa parte do treino na parte interna. Uma precaução, se o Bruno Henrique tiver condições para a partida, talvez esteja aí entre os titulares. É o Tite mudando o time para essa partida fundamental contra o Palestino, Bertozzi. É isso, Mendel. Um abraço, Dani, pessoal no estúdio. Dando um passinho atrás, talvez, em relação à tentativa que ele fez de usar o Gerson mais aberto, né? De ter um pouquinho mais de controle do meio-campo. O fato é que o Flamengo precisa dessa explosão pelos lados, precisa de ser um time mais imprevisível, precisa de ser um time mais rápido em fazer a bola circular. Enfim, todo o contrário do jogo da semana passada contra o Amazonas, mais próximo do segundo tempo contra o Bragantino do que do primeiro tempo. Eu acho que o segundo tempo mostrou um caminho que o Tite deve continuar seguindo. A entrada do Vinha na esquerda eu acho uma coisa muito natural pelo rendimento que ele vem demonstrando e, sobretudo, colocar o De La Cruz numa posição em que ele possa enxergar bem o jogo, distribuir, né? Uma coisa que ele faz muito bem também, ter essas aproximações que muitas vezes fizeram falta para o time do Tite. O adversário vem num bom momento, é o vice-líder do campeonato chileno, mas ainda assim a diferença é muito, muito, muito grande e, como você já citou, não tem pressão, não tem clima de adversidade em termos de torcida, então é para o Flamengo tentar recuperar o seu melhor futebol e, se isso acontecer, a chance de resultado aqui é grande. Então é isso, amanhã tem Palestino e Flamengo, transmissão ao vivo da ESPN e do Star Plus, direto daqui da simpática Coquimbo, no Chile. Dani. Tá, né? Boa, beijo pra vocês, meninos. Pode tirar o Léo e o Mendel aí e colocar o Tetra de volta no telão, que eu quero começar esse assunto lá no camarote com ele, porque o Cebolinha tá voltando de lesão, né? Só pra gente pontuar aqui, ele era o titular do Tite pela esquerda quando se machucou. O Bruno Henrique tinha entrado no segundo tempo, às vezes do lado direitozinho. Quero saber o que você acha dessas mudanças propostas pelo Tite pro jogo contra o Palestino. A volta do Fabrício Bruno, né, que ele não joga também o jogo contra a equipe do Bragantino, é titular da equipe, é jogador de seleção, ao lado do Léo Pereira. O Vinha e o Wesley tá tendo esse revezamento, né, com o Varela e o Ayrton Lucas. Nada assim, muito gritante, né, essa mudança acho que não influencia tanto. O Wesley, se tiver um pouquinho mais de liberdade de sair pela lateral, né, porque o Vinha vem mais na construção, e tem entrado bem, tem jogado bem. Como eu falei, o Alan, se for primeiro volante para dar proteção para a entrada da área ali, na frente dos dois zagueiros, com o De La Cruz e o Gerson para construir o jogo, serem dois meias quando o Flamengo tiver a bola, me interessa. Sim. Porque ele tem dois jogadores de velocidade, caso jogue o Cebolinha. Para esse sistema de jogo, o Cebolinha encaixa melhor do que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique muito preso na esquerda, como um ponta. Eu acho que você limita muito o Bruno Henrique, que tem um poder de infiltração e é um cara que faz gol. O Bruno Henrique é um cara que finaliza bem, chega para finalizar também, com um bom cabeceio. E ele muito aberto, só aberto para acompanhar a lateral, o Cebolinha até encaixa melhor para esse sistema do Tite, né? Se fosse ao contrário com liberdade, eu gosto do Bruno Henrique. Então ele tem opções, gente, ele tem opções a esses caras também jogarem, né? É o treinador, né, encaixar esse sistema, mas os jogadores jogarem melhor. E eu volto a dizer, prefiro o De La Cruz vindo de trás, não ele como o camisa 10 centralizado, também muito ali fixo, né, pelo meio. Ele com liberdade de movimentação, porque tem o Gerson para vir construindo com ele. Acho que é uma equipe que, gente, muito boa para conseguir um resultado que é fundamental o Flamengo vencer. Buscar a primeira colocação do grupo, tem que ganhar esse jogo fora de casa. É que a equipe é boa, a gente sabe, né? Eu acho que tem a questão de posicionamento. Assim, eu concordo com o Zinho. É uma possibilidade do Gerson e do De La Cruz trocarem de posição ali, cada hora vir um de trás. O Tite corrige, no meu entendimento, que foi um erro, colocar o Gerson aberto pela ponta direita, mas volta para o 4-3-3. Volta para o esquema que ele começou lá, né? Que ele gostava, que eram exatamente esses dois, e era com o Cebolinha e não com o Bruno, até o Bruno nem tinha condições no começo, e o Pedro. Então ele volta a fazer isso. Acho que o Alan vai jogar do jeito de primeiro. Que o Zinho gosta ali, e esses dois ali revezando. O De La Cruz, gente, vai jogar de tudo, né? Ele não tem jeito, vai para lá, vem para cá. Quem mais pode ficar posicionado assim seria o Gerson, né? Que eu também concordo que você testou ali do lado direito, não deu certo, mas quando tiver o Arrascaeta,
vai sobrar ali só para o Gerson jogar. Então acho que o Tite também está querendo acostumar ali, porque senão ele sai do time. Vai sobrar ali para o Gerson jogar se for nesse esquema, né? Se for nesse modelo de jogo, porque senão existem outras possibilidades. Não, ou senão ele sai do time, é isso. Porque não, o Arrascaeta vai jogar, o De La Cruz vai jogar, o Pulgar vai jogar. Não, no 4-3-3 só tem esse lugar, mas se ele mudar o sistema de jogo, dá para fazer diferente. Esse é o ponto aqui. Não parece que o Tite vá ser adepto de outro sistema de jogo, pelo menos não tão rápido, né? Ele tem confiança nesse 4-3-3. Sim, sim. Eu não sei, assim, o Cebolinha... Porque hoje demorou para entrar o Bruno no campo, não sei se ele está... entendi o que o Zinho disse ali sobre ele, mas me parece que ele era o titular agora, né? Acabou de fazer um golaço, entendeu? Do empate e tal, Agora já sai, lá e já não serve para esse esquema? Porque antes a gente achava... Tipo de lesão, ele foi poupado na parte inicial do treinamento, de repente o Cebolinha pode jogar para ganhar ritmo de jogo, porque ele não vinha jogando. Mas o Bruno continua sendo a prioridade, porque o Cebolinha vai ganhar ritmo de jogo ainda. O Cebolinha está saindo agora do departamento médico, uma contusão na panturrilha. Então, de repente, e era o titular, pode ser uma, pode ser, eles vão alternar a utilização ou não. Eu também, eu sou difícil de concordar com o Zinho, mas esse jogo é para o Cebolinha, é para o Luiz Araújo, porque precisa abrir o time adversário. Você precisa abrir, trazer, dar amplitude para o jogo, levar o jogo pelas beiradas, para a bola chegar com maior frequência. E se fosse eu o treinador, né, eu gosto mais do De La Cruz olhando o campo, gente. O De La Cruz encostado no centroavante, a zagueirada bate nele toda hora. Concordou comigo de novo. Concordei de novo? Nossa, então eu estou concordando muito com você hoje. Não sei o que está acontecendo comigo. Estou assustado. Segunda-feira, começando a semana, estou assustado. Estou meio que assustado também. Mas eu concordo com o Zinho, se é nessa linha, eu também concordo com o Zinho. O Flamengo tem... Gente, ó o time do Flamengo. Rossi no gol. O Wesley. Fabrício Bruno. O que vai jogar? Léo Pereira e o Vinha. Parece que sim. J. Cristo que me proteja. Olha a defesa como é que é. Olha a defesa. Vamos pro meio campo. Todo mundo queria o volante no Flamengo. Eu vou fazer um quadro com o Pascoalzinho. Expectativa versus realidade. O elenco a gente sabe que é maravilhoso, Pascoal. É isso aí. Boa. Então o senhor está querendo dizer o quê? Que os jogadores não estão jogando nada? Eu estou querendo dizer que ainda não encaixou. Não, o encaixar depende do que os jogadores fazem em campo, as orientações do treinador. Exatamente. Não encaixou a característica do jogador com a orientação do treinador. Para mim é isso que falta encaixar no Flamengo. Falta isso? Não falta, não? E no 2-0 aqui no Brasil, jogou desse jeito, né? O Bruno Henrique entrou no segundo tempo e tal, mas jogou. Com o Luiz do lado, o Araújo, Everton, só que aquele jogo tinha o Arrascaeta. Esse é o era esses três e o Pedro. Mas não tinha o Gerson, né? Não tinha o Gerson ainda. Então, era o Pulgar, o De La Cruz e o Arrascaeta. E aí esses dois... O De La Cruz vinha como, Pascoal? Hein? E o De La Cruz veio como nesse jogo? Ele está implicando com o Pascoal. Mas é que ele tem razão. Não, enxergando o campo, como ele gosta. Porque o De La Cruz, eu já expliquei aqui, mas o Zinho concorda comigo. O De La Cruz não é o cara da bola final. Não. O De La Cruz é o cara de preparar a jogada. E o cara da bola final é o debochado. Ele é o cara da bola final se ela vier no rebote, né? Se ela vier no rebote, ele se posiciona para botar pro gol. Ali na grande área ou na meia-lua. É onde que ele faz a jogada. Toca e se apresenta. Ele é o Zinho do Alex. Toca e se apresenta. Entendeu? Então, pelo menos é do jeito que eu gosto de ver o De La Cruz. O treinador pode ver de outra forma. Que é o De La Cruz perto do Pedro. Sim. Ele não vai pegar quase na bola. Dito isso... Flamengo 3-0. Rapaz, nem questionou se era para dar placar hoje. Eu gosto assim, quando já vem que vemzinho. Vem na rebarba, então, e fala aí o placar. O jogo é amanhã? É amanhã, mas amanhã não tem programa, então tem que placar hoje. Fala, Tetra! O quê? Não tem SPNFC, isso é um absurdo! Reclamação, ô Mini! Tem jogo, Zé? Tem jogo, sim. É o malvadão do Ibope, pô. É o malvadão do Ibope. Eu vou no placar, Mauro Naves. Eu te amo, Mauro Naves. Daniela, Pascoal. É 2-0 ou é 1-1? De vocês. Bom, eu estou no jogo. Eu teria o artigo qualquer 171. É o artigo 171. Não precisaria dar placar, mas, pô, é Mengão, né? 2-0.
E aí, presidente? Teve alguém, sabe, Zinho, que gravou esse final de semana lá, um TikTok, sei lá o quê. Não vai fazer, pedindo palpite, nem lembro que jogo que era, mas não vai fazer que nem o Mauro Naves, ficar em cima do muro. Pra você ver como eu gosto de você. Os 2 jogos foram empate. Os 2 jogos foram empates. Ele só tá se defendendo aqui, eu acertei os 2. Aqui, o Maracanã foi 2-0, o Zinho acabou de falar, vou de 2-0 lá também. Por que eu vou achar que lá é 3, 4, se aqui no Maracanã não foi? Na quarta-feira saberemos o que aconteceu. É isso daí, nação. As últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão se preparando para essa partida aí contra o Palestino. Vamos ver como o Flamengo vai jogar nessa partida, né? Vai ter mudança, como nós vimos aí no vídeo. E vamos ver o que o Flamengo vai fazer. Mas o importante é entender o seguinte, que é vencer ou vencer. Não pode nem pensar em empatar, meu amigo. Tem que vencer logo e ficar mais tranquilo na fase de grupos da Libertadores. Vamos ver o que vai acontecer. Mas faz o seguinte... Participa aqui do vídeo, escreva nos comentários aí o seu palpite e vamos ver no que vai dar amanhã essa partida entre Palestino e Flamengo, tá certo? Obrigado por você estar aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.